O Caio Montenegro, Nicola, soube que o Daverson está desembarcando agora, nesse momento em Fortaleza, pode confirmar? Posso sim, Caião, deixa eu mandar mensagem. Mandar mensagem para um executivo de futebol, mandar mensagem para o Vitor. Vitor, tá na área. Verdade que o Daverson já foi liberado para embarcar para Fortaleza? Vamos checar essa história com o Vitor, assim que ele responder, já contamos para você. Sobre Brian Palacios no Vasco. Marinax, antes fosse, né? Eu conversei ontem com uma pessoa do Vasco, uma pessoa com participação importante lá no clube, e perguntei exatamente sobre Brian Palacios. Estou até pegando aqui no WhatsApp. Estou só procurando aqui. Peraí. O Atlético Mineiro nos informou que não haverá negócio, tá? O Cuca já tinha até comunicado ao grupo do Atlético que o Palácio sairia. O atleta já tinha até visto opções de moradia no Rio. Contudo, um dos acionistas travou a saída por empréstimo. Dentro do Galo, e aí vai uma informação de bastidor importante para você, torcedor do Galo, que também está nos acompanhando, tá? Dentro do Atlético existe uma queda de braço entre o Cuca e os acionistas do Atlético. Eu não sei qual especificamente, mas começou a haver divergências, né? Então o Cuca, por exemplo, o Cuca queria a negociação do Palácio e a contratação do Fabinho. Os acionistas do Galo entenderam que não. Para negociar o Palácio, somente em definitivo. Os caras querem fazer valer o investimento no Palácio. O mesmo raciocínio vale para o Fausto Vera. E o que o Cuca tem afirmado é que nem Palácios nem Fausto Vera vão ser aproveitados. Então, beleza, vocês não querem vender, tudo bem. Só não me cobrem que esses caras tenham minutos, porque eles não fazem parte dos meus planos. O Igor Rabelo foi alvo de uma proposta do Mirassol, time que passou para a Série A do Brasileiro depois da segunda divisão do ano passado. O Atlético ainda não se definiu sobre negociar ou não o Rabelo. Outro cara fora dos planos do Galo. O Rabelo tinha um único jogo na temporada, sob o comando do Cuca. O Atlético acaba de contratar um zagueiro chileno de 19 anos de idade e o Vitor Hugo, que é uma indicação do Cuca. Agora que o Rabelo vai jogar menos ainda. Enfim, eu acho que essas quedas de braço, elas não contribuem, elas não ajudam, né? E especialmente quando o técnico mostra bom trabalho, e o Cuca acertou bastante na montagem do elenco para o Campeonato Mineiro, eu daria mais ouvidos ao treinador. O Runner está perguntando sobre queda de braço onde? Aguarde e verás. Eu estou contando que há uma queda de braço em termos de opinião de reforços da comissão técnica e da diretoria. A comissão técnica tem pedido uma série de nomes e a diretoria tem vetado. E outros nomes que a comissão técnica não quer contar, a diretoria está mantendo no clube. Vou citar dois exemplos, Fausto Vera e Brian Palacios. Se dependesse da comissão técnica, esses caras sairiam do clube. Mas a diretoria quer que esses caras tenham oportunidade e deem a volta por cima. O Cuca também tem pedido reforço, você deve ter visto nas entrevistas o Cuca adotando, inclusive, cada vez um discurso um pouco mais reclamão, mais incisivo. Enfim. O João José, boa noite, Nicola. O Vasco vai trazer o Daverson, será que o Galo libera? João José, hoje a negociação do Atlético com o Daverson é com o Fortaleza, tá? Contrato de 3 anos, manutenção do atual salário, ele ganha na casa dos 700 mil reais por mês. Já mandei mensagem para 2 pessoas aqui, assim que tiver qualquer coisa eu conto para vocês. O Galo já respondeu, perguntei sobre alguma atualização no Daverson, nenhuma novidade, estou tentando via Fortaleza. Souza, Nicola, você consegue apontar os rebaixados para a Série B antes de o Brasileiro começar? Fábio, essa pergunta é bem interessante. A gente podia brincar com isso na sexta-feira. Não, na sexta-feira não teremos live, né? Na sexta-feira, acabo de lembrar que não teremos live. Mas podemos brincar disso na quinta-feira. Fazer um grande palpitão do campeão, dos times que vão para a Libertadores e dos rebaixados. O técnico Cuca aguardando apenas a liberação por parte do departamento médico dos seus 2 atacantes, que nos últimos 2 dias estavam já no período de transição. Casos do Hulk, recuperado de lesão muscular na coxa direita, e o Júnior Santos, esse ficou mais tempo fora, com uma lesão no tendão da panturrilha direita. O Júnior Santos aproveitou, fez uma espécie de pré-temporada para voltar bem. O caso do Hulk, era titular do time, estando 100%, entra jogando contra o Grêmio
no sábado, estreia do Campeonato Brasileiro para o Galo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo às 6h30 da noite. O Júnior Santos, a princípio, volta a ser opção no banco de reservas e vai ter que reconquistar o espaço dele aí, principalmente porque Coelho e Rony estão vivendo bons momentos. Jogadores de seleções estão retornando após jogos de data FIFA, casos do Guilherme Arana, Júnior Alonso e também o Alan Franco, a partir de amanhã já ficam disponíveis aí para o Galão da Massa. Maratona de jogos agora pela frente. O Galo definindo os últimos detalhes da logística. Saída de Porto Alegre no domingo, após o jogo contra o Grêmio, em voo fretado até Lima, capital do Peru, e depois ainda tem um trecho até Cusco, que é a cidade do jogo contra o Cienciano. O Galo deve mesmo fechar para domingo a chegada a Cusco e ainda um treino já para sentir efeitos da altitude, bola mais rápida, tudo isso na véspera do jogo. O Galo joga na terça-feira, dia 1º de abril, contra o Cienciano. Agora é jogo atrás de jogo e o Atlético vai precisar do elenco. O Cuca quer todo mundo disponível a partir do jogo contra o Grêmio. Bola, a massa do Galo. Feliz da vida, né? Com o Hexacampeonato Mineiro e agora vem aí Campeonato Brasileiro. A estreia no sábado lá em Porto Alegre. O Wellington Campos já confirmou aí. Rafael Claus, o árbitro para Galo e Grêmio na Arena do Grêmio, sábado 6h30. Agora há pouco, né? Estivemos na Arena MRV ao lado do Henrique André para a apresentação oficial do último reforço, a última contratação do Galo, que ainda não estreou, né? O zagueiro Vitor Hugo, mas que já vem treinando. Jogador que tem 33 anos, aqui no futebol mineiro já passou pelo América, depois foi pro Palmeiras, campeão com o Cuca lá no Palmeiras, e agora ele fez contrato com o Atlético de empréstimo, porque estava no Bahia, sem jogar, sem muitas oportunidades, o empréstimo até o final do ano. Então, um contrato curto. O zagueiro canhoto, a princípio, chega para composição de elenco, para quando não tiver o Alonso, tá em data FIFA, né? Dessa vez não vai desfalcar o time não, mas tem muita data FIFA que o atleta que vai servir seleção não chega a tempo, né? Do jogo seguinte, o Vitor Hugo é essa opção aí para a defesa do Galo. E ele explica também, Cirilo e amigos, atenção, hein? Por que que ele não conseguiu ter uma sequência no Bahia? Por que que nos últimos anos ele vem jogando pouco? E ele fala de uma falta de foco por causa de um problema pessoal que ele passou. Vamos acompanhar. Então eu fiquei muito feliz pelos anos que eu joguei mais, assim. No Palmeiras eu joguei muito mesmo, muitos jogos. Na Fiorentina eu joguei bastante jogos também, principalmente depois do falecimento do nosso capitão Astorre lá, né? E na Turquia eu joguei muito também, a gente conquistou o campeonato turco lá, foi bem bacana. E aí o que aconteceu, cara? Minha mãe ficou doente, né? Ela já estava acometida de um câncer. Aí ela pegou e... Vou dar uma resumida na história. Ela pegou e ficou muito, muito debilitada e teve que ser internada. Daí eu pedi para o meu staff me trazer para o Brasil, que eu precisava ficar mais próximo dela, para poder ir visitar sempre que possível. Aí o Bahia chegou com um projeto muito bom e eu acabei aceitando vir para o Bahia. Só que quando eu cheguei no Bahia, ela faleceu. Acabei perdendo a minha mãe em abril de 23, no dia 5 de abril. Aí foi um baque pra minha vida. Eu não sei quem aqui já perdeu a mãe, sabe o quanto... Pra mim ela era uma referência, uma guerreira e mexeu muito comigo essa perda. Aí em 2023 eu ainda joguei muitos jogos pelo Bahia, tentando resgatar o futebol, mas eu confesso que a cabeça não tava do jeito certo, né? No foco certo que era pra estar. E daí acabou que em 24 eu acabei linkando a minha vinda pro Bahia com a perda da minha mãe. Daí eu falei, não, eu preciso de novos ares e tal. Eu fui pra Grécia. E daí eu joguei alguns jogos lá no primeiro semestre. E daí quando eu voltei, eu fui de empréstimo até o meio do ano, até o final da temporada lá. A gente conquistou a Copa da Grécia também, foi bem bacana. Só que daí em junho, acabou meu contrato lá de empréstimo e eu voltei pro Bahia. E quando eu voltei, o time já estava fechado, o grupo já estava fechado, né? O elenco já estava fechado e estava jogando bem, estava numa sequência muito boa do Brasileirão, começaram muito bem ano passado, né? Aí acabou que eu fiquei sem espaço. Fiquei sem espaço, mas nunca desisti, cara. Sempre batalhando, sempre trabalhando. E daí agora veio essa possibilidade de vir pra cá. Quando o Galo chama, não tem como, a gente tem que ir, né? Tá aí, quando o Galo chama não tem jeito, tem que vir. Tá aí o Vitor Hugo que abriu o coração, né, Cirilo? Falou aí que quando veio pro Bahia lá em 2023, a mãe tava doente, acabou falecendo, ele não conseguiu ter o foco necessário e quando voltou pro Bahia,
né? No ano passado o elenco já estava formado, então tá aí o Vitor Hugo, um cara muito humilde, simples e fala mesmo, né? Fala o que sente. Esse jogador que chega aí é um cara de grupo e o Cuca convenceu de vir pro Galo nesse momento que ele teria mais chance. E ele sempre foi assim nas entrevistas, né? Que seja um recomeço importante aí pro Vitor Hugo. A gente, às vezes, Edu, menospreza muito questões pessoais, né? A gente fala muito pouco sobre questões pessoais, porque elas de fato são pessoais, né? E o cara tem que querer falar sobre isso, se abrir com relação a temas como esse, e que o Vitor Hugo consiga reconstruir nesse momento, dá mais um passo importante na carreira, né, Panzi? Cara, assim, não é simples, né? Você tá com a mãe mal internada e ter que trabalhar. Focar, só quem passa por isso sabe o quão difícil é. E o Vitor Hugo passou, a mãe dele faleceu, lamentavelmente, e ele tá mostrando força, né? É um recomeço para ele no Atlético, chega aqui, reserva, não será titular, mas traz ao Cuca uma boa opção, Cirilo. É um zagueiro canhoto, pode dar ao Cuca algumas opções quando o Atlético estiver precisando, por exemplo, reforçar o lado esquerdo. O Cuca pode ter Vitor Hugo como zagueiro, o Alonso como lateral e o Arana mais adiantado. Você mais do que dobra o lado esquerdo em força de marcação e em proteção. Torcedor atleticano, ficamos por aqui com mais um vídeo com as informações do Galo para você. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo todo o conteúdo aqui do canal Corte do Galo. À tarde voltamos com mais notícias e as informações para vocês do Galão da Massa. Valeu!